Olá, Atila, Marli, tudo bem? Estamos aguardando aqui os participantes. Boa noite, meu irmão. Saudade de você. Vamos marcar alguma coisa, hein? Tenho acompanhado aí suas movimentações aí nas redes sociais, aí, os eventos novos, né? Espero que esse ano seja um ano muito bom para vocês. Oi, Raquel, boa noite. Marli, vou fazer uma visita lá para vocês também. Ver como andam as coisas. A live de hoje, eu chamei o pessoal para participar. Boa noite, Juan. Essa live de hoje será com o pessoal que nos segue aí nos canais, nas redes sociais, a respeito de dúvidas, né, que eles têm, né? Então, hoje nós não tínhamos nenhum convidado marcado e nós acabamos fazendo essa live aqui, que será um plantão de dúvidas, né? Vamos esperar aí o pessoal aparecer para poder conversarmos melhor, tá certo? E aí, Juan, tudo bem? Você não quer ser o primeiro a participar? Manda o convite aí que eu coloco você para falar com a gente. Boa noite, Paulo. Quer participar, Juan? Entra aí, vamos bater um papo a respeito das suas dúvidas enquanto o pessoal não aparece. Julie Macedo. Oi, Alisson. Boa noite, Alisson. Vamos bater um papo a respeito daquelas suas dúvidas? Manda o convite aí, solicitação de participação, que você vai ser o primeiro, hein? Boa noite, Diego. Quero falar com você hoje, hein, Diego? Vamos tirar todas as dúvidas aí. Começando aí pelo Alisson, porque ele estava com algumas dúvidas e nós já vamos partir para essa. Manda para mim a solicitação aí, Alisson, que eu já te adiciono aqui, tá? Doutora, boa noite, tudo bem? Vou te colocar para participar aqui. Vamos ver se o Alisson vai entrar, senão eu já te chamo. Boa noite, Maria, Débora. O Alisson deve estar tendo alguma dificuldade lá para entrar. Olha lá. Alisson, Boa! tudo bem? Prazer em ter você aqui. Epa, agora eu acho que deu aqui, hein? A gente estava com as dificuldades técnicas, né? Eu tava vendo, eu nunca participei aqui de uma live no Instagram, primeira vez, tô até me sentindo um Agora você, artista aqui. você já tem agora até a experiência, né? Só posiciona melhor É, sua câmera aí para aparecer o seu rosto, porque deixa eu tentar colocar aí um tripé aqui. isso. Não tem pressa não, nós estamos no horário nobre aqui, mas tá tranquilo. Não quero atrasar nada aí. Se quiser, pode Não, tocar o pau aí, a gente vê. não, pode ir tranquilo aí. Eu fiquei feliz que você nos encontrou lá nas nossas redes sociais, né? Tem participado bastante, né? E tá Eu sendo bem comecei legal. a assistir os conteúdos aí, achei muito válido. Nossa, fiquei fã. Hum? Eu fico bem Tá satisfeito dando com pra, isso. tá dando Tá, pra me tá ouvir perfeito. bem? Tá, Tá, então tá tá bom. ótimo. Então, beleza. Sim. Tá cortando só um pouco da sua cabeça, mas tá bem quadrado, sim. É que a mesa é pequena aqui e eu não tô com espaço, pouco espaço aqui para trás. Tá Eu tranquilo. não consigo empurrar mais, mas eu vou tentando me ajeitar aqui ao longo do tempo aqui. Vamos ver se eu consigo. O importante é não atrasar vocês aí. Não, tá tranquilo. Boa noite, Kleber. Tudo bem, Clebão? Tá ótimo, Alisson. Beleza? Tá ótimo. Tá perfeito. E aí, como você estava falando, você estava procurando aí um conteúdo e nos encontrou? Na verdade começou assim. Eu tava entrando, comecei a assistir. Porque assim, na minha área, na agronomia,
É Sim, difícil. Eu, eu estudei por 8 anos em duas universidades, eu nunca ouvi falar na palavra perícia. tá. E isso só foi me ocorrer depois de formado, conversando com alguns outros profissionais e tal. E quando eu conheci, falei, ó, isso é uma possibilidade, eu comecei a buscar informação. Só que Sim, hoje nós estamos na era da informação, né? Então você né? abre o YouTube hoje, você encontra muita coisa. E aí, para Uhum. você fazer aquela peneira, para você ver o que realmente e não ser a intenção com qual as pessoas colocam o conteúdo, então aí eu fui fazendo esse filtro. Quando eu encontrei o seu canal, eu vi que, primeiro, muitas coisas que você já falou ali já batia com o que eu já tinha de conhecimento que eu já fui buscando. Então, para mim, Sim. já botou um pouco de credibilidade isso, né? Você já vê que já Você vai se batendo participou. algumas É. informações. Uhum. E comecei a assistir, ouvi uma live, está até aberta aqui, inclusive, no meu computador, as principais dúvidas de quem quer se tornar um perito judicial, que acho que é um mês atrás, né? Foi uma live que Sim. esclareceu bastante dúvida. Sim, fizemos em duas E etapas, eu e a arquiteta Débora Dias, que está aqui conosco. isso. E eu não assisti duas, eu assisti a com a Débora, inclusive até adicionei ela aí no Instagram É, as para duas, bater duas são com a papo, para Débora. conversar. Uhum. E assim, foi muito legal. Então eu falei, pô, eu preciso começar a acompanhar aí esse pessoal. Não imaginava que tinha um grupo lá no Telegram, não imaginava, até nem imaginava que você tinha essa coisa de conversar mais fácil. Quando eu mandei a mensagem lá no Instagram, eu não estava imaginando que ia ser respondido, pelo menos umas 2 semanas, aí, entendeu? E você já me respondeu rápido, então eu achei muito bacana. Então isso é legal, porque eu não sei como é que é a área de engenharia civil, só que na agronomia não existe assim peritos que se conversam, entendeu? Tem Sim. muito pouco, você não tem muito com quem trocar essa experiência, essa informação. Quando eu comecei, então, tá falando que quando eu fiquei sabendo de perícia, a primeira pessoa que me falou foi um topógrafo. Ele falou Tá. assim, olha, por que que tu não vai lá no fórum? Então, sempre estão precisando de perito para agronomia. Eu falei, perito? Mas é um topógrafo muito antigo, já está há muitos anos assim, então tem aquele linguajar mais simples e tal. Aí ele Uhum. veio falar comigo e falou: vai lá, se dá seu nome para o juiz, né? Eu falei: ué, que negócio é esse, né? Porque nunca. E assim, não, eu vi, assim, nunca tinha ouvido falar mesmo, né? Então. Aí que eu me despertei, foi lá que eu comecei a buscar e tal, e todo esse processo aí que eu acabei de falar aqui para você. Então foi muito bacana, sabe? Foi É. bastante bacana. E isso que você faz, assim, de conversar, de trocar informação, isso daí é muito legal, cara. Nossa, é muito É, bom. essa Eu tô facilidade, gostando muito. essa facilidade que vocês têm hoje, eu não tive, né? Porque, assim como você falou, não se falava de perícia, a gente sai da faculdade e não tocam nesse assunto. Eu, particularmente, estava buscando e não tinha. Ninguém ensinava os caminhos, era tudo muito fechado, né? Você falou do Sim, YouTube, do Google. O Google hoje é o maior buscador que nós temos. O segundo é o YouTube. Então, tudo a gente encontra, né? Tem muito conteúdo, muito vídeo, mas não tem muita gente que compartilha. E tem algumas pessoas que compartilham algumas coisas que ficam aí a desejar. Então, como que eu entrei nessa de compartilhar conhecimento? Eu tenho o LinkedIn, que é uma rede social sensacional para negócios, comercialmente, né? Uma rede social mais sim. comercial, profissional, em relação à parte profissional, onde eu já fiz várias parcerias. E aí no LinkedIn sempre vem alguém me perguntando assim, Roberto, eu tenho interesse em atuar e como que eu faço, né? Então eu recebia sempre solicitações e até que eu falei assim, ó, eu vou ajudar porque eu sei qual é essa carência porque eu vivi essa carência. E aí eu ia orientando as pessoas até que eu estava comecei a fazer vídeos, falei assim, eu vou fazer vídeos específicos de perícia. Eu vou criar um canal, aí direcionei meu canal só para isso. E aí comecei a me familiarizar também com o Instagram e fomos criando aí. Depois veio a ideia de montar o grupo no Telegram, que inclusive o pessoal não tem participado muito, né? Eu gostaria que participassem mais.
Mas assim, você é um dos que participa bastante, o Diego, né, a Débora, mas ali é um canal que nós temos para trocar ideias mesmo, ali é um grupo fechado, né? É Sim. o ambiente que mais nos aproxima. E ali, aquele ambiente existe para nós trocarmos experiências mesmo, né? Então, como eu falei num vídeo recentemente, aí eu não lembro qual é o título desse vídeo, mas se não é o último, é o penúltimo, ou antepenúltimo, né? Onde eu falo que não tenho receio de passar conhecimento, porque existe mercado para todos, né? Antigamente o pessoal segurava as informações, mas depois que o negócio abriu, que é necessário ter o cadastro no site, então ficou mais democrático o negócio, todo mundo tem chance, né? E foi assim que eu consegui também as minhas primeiras nomeações, porque antes era muito restrito, né? Então, acho que eu até pensei assim no começo que devia ter algum motivo pelo fato de que nunca ninguém ouve falar de polícia judicial, entendeu? E acabei até pensando se não fosse, de repente, até proposital isso, né? Eu fico pensando, de repente, eu moro numa cidade pequena que tem 100 mil habitantes aqui, e às vezes os juízes que têm um pouco mais de anos aqui da cidade, tem lá a meia dúzia de perito dele e tal, e para os peritos às vezes não é interessante que esteja entrando cada vez mais pessoas fazer o trabalho que normalmente sobra para eles, né? Pensei que Sim. talvez também fosse esse um dos motivos pelo qual isso não se divulga tanto. Mas, ouvindo profissionais, você e alguns outros, até mais na área de agronomia, que é o meu caso, eu acredito que você não precisa ficar preso a uma cidade, você pode pegar. Você já até citou isso, eu acho que. Você citou isso em algum áudio que você pegou. Já pegou, pegou perícias no litoral, pegou perícias em outros lugares. Então, assim, não tem muito mais aquela coisa de você ameaçar o outro perito que vai ficar sem trabalho, porque de repente entrou mais pessoas, está sendo mais divulgado isso, né? Não sei. O judiciário, ele tem uma infinidade de processos que não dá conta, né? E agora está havendo uma velocidade maior porque os processos são digitais. Então, assim, ficava na mão de poucos peritos, esses peritos não davam conta, o processo ficava cada vez mais lento, tem tanto profissional bom querendo trabalhar, né? Por que vai restringir tantos casos na mão de poucos? Então, isso já foi percebido. Então, era um grupinho fechado, que gerava até um certo status em torno da carreira de perito judicial, porque as pessoas imaginavam que tinha que fazer um concurso público, imaginavam que tinham que ter, sabe, conhecimento com juízes e coisa e tal. E quando o negócio se tornou claro, que não é todo mundo que coloca as informações como eu coloco, não fica. Na realidade, eu estou desmistificando aquela crença de que o, o recém-formado não poderia se cadastrar, de que você teria que ter concurso, né? Então, quando isso passar a ficar claro, haverá muito mais profissionais se dedicando ao mercado, né? E isso é bom para o judiciário também. É bom também para o juiz ter um acervo maior de profissional para nomear, né? Então, acho que Claro. todo mundo tem que ganhar. E não falta trabalho. Tem trabalho para todos, né? Acho que, e ainda mais na sua área, né? Que é uma área, assim, bem diferenciada. Você está numa região aí também que, de repente, você pode ser um dos peritos mais nomeados, porque não tem tanto profissional na sua área também, né? Inclusive, Sim, antes que eu me esqueça, esse recado vai principalmente para você. Na próxima terça-feira, nós faremos uma live a respeito do setor, a respeito de agronomia, a respeito de sinistros no setor agronômico, né? Sinistros em máquinas agrícolas. Vai ser uma live bem interessante, que não só para você que é dessa área, mas de todos. De repente, um engenheiro mecânico que esteja aqui conosco, participando, ele pode se interessar em fazer um curso e fazer perícias e avaliações de máquinas, né? Nós temos máquinas sim, colheitadeiras aí que custam 5 milhões de reais. Então é um nicho muito bom, né? E eu acho que você vai ter muito sucesso aí assim que você divulgar o seu trabalho, né? Como perito em engenharia agrônoma, acho que vai ser muito legal, sim. Você vai ter muito sucesso, viu? sim, eu tô bastante comprometido com isso nesse momento agora. Sim. Assim como alguns lá do grupo, estou aguardando.
Na verdade, o fórum está em recesso agora, né? Acho que dia 20, né? Acho que volta, não é isso? Não? Até amanhã o recesso. Então eu já estou afiando minhas ferramentas aí para começar a conversar com os juízes e começar a me divulgar para esse mercado, bem propriamente dito assim, né? É, Agora eu tenho uma pergunta, Roberto. sim. Não sei se a gente já invadiu o horário aqui da live, se tem mais alguma coisa para você Não, não, mostrar pode aí, mas falar tranquilo. eu queria saber, assim, Pessoal, mais sim. como uma curiosidade, como que os outros peritos e o pessoal que você convive assim olhou para você a partir do momento que você decidiu, entre aspas, assim, abrir o jogo, conversar mais sobre esse mercado? Como é que eles encaram isso, assim? Como é que você se sente assim que o pessoal encara isso? Eu sempre tive eu percebo que o contato entre os peritos é meio distante, né? Com o tempo você vai perceber que você acaba cruzando com alguns peritos em diversos casos. Eu já teve perito que eu já participei de perícias com ele 4 vezes, né? Uma no litoral, uma no interior de São Paulo. Então por aí você vê que ele é nomeado em várias comarcas. Por que eu fui atuar naquelas comarcas? Porque eu era assistente técnico, eu não tinha sido nomeado lá. Mas aí você vê que é uma coisa meio fechada realmente. E o que eu passei a fazer? Criar a minha forma de agir, agir da forma dentro das minhas convicções. Então, quando eu lido com os peritos, ou até auxiliares de peritos, eu não vejo como concorrentes, como oponentes, nós somos colegas, né? Nós somos colegas de trabalho. E eu percebi que em diversas outras modalidades, em diversas outras profissões, os colegas se ajudam muito, né? Na área da saúde, os colegas se ajudam muito, na área da medicina, na área da odontologia, em diversas áreas a gente percebe que as pessoas se ajudam. Agora, me parece que na arquitetura e engenharia, salvo se eu estiver equivocado, mas as impressões que eu andei tendo, parece que o pessoal vê um pouco o outro como concorrente. E isso, para mim, nada mais é do que uma demonstração de insegurança. Porque se você tem segurança no seu trabalho, no seu conhecimento, você não vai ver o outro como concorrente, né? Você vai ver como colega, você não vai se sentir ameaçado. O fato de você se sentir ameaçado a ponto de não querer compartilhar conhecimento é porque você não tem segurança em si, não tem segurança no seu potencial, no seu trabalho. Então, quem tem segurança, sabe que o mercado está com excesso de trabalho aí para compartilhar. Não tem que ter receio. Porque a gente faz uma amizade, a gente colabora um com o outro, isso só vai gerar no futuro parcerias, né? De repente, um colega está com alguns trabalhos e em excesso ele pode dividir com você, ou vice-versa, ou de repente pega um trabalho de uma magnitude aí que você não dá Sim. conta sozinho, você pode compartilhar, dividir, né? Então, não tem que ver os colegas como concorrentes, né? Tem que ver como parceiros mesmo e compartilhar e ter humildade também de perguntar, porque ninguém sabe tudo, né? Então, Uhum. para mim, é sensacional participar da live com vocês e dividir conhecimento. E o que me estimula é justamente o retorno que eu tenho, os comentários que deixam, a participação, é isso que estimula a gente, né? Então, eu fico bem, assim, contente quando vocês participam, pedem informações, né? Se um dia eu não souber passar algum conhecimento, eu vou buscá-lo. Mas enquanto eu tiver conhecimento, eu não vou esconder, não. Eu estou aqui para isso. E não me importa se alguém acha que isso é errado, porque não é errado, né? Dividir É. conhecimento não é pecado, né? Mas, então, Alisson, você já fez o cadastro lá no tribunal? Acho que travou a conexão do Alisson, pessoal. As lives, assim, e, e aí você comentou que no momento da perícia lá, tanto a parte que está sendo acusada quanto a outra parte que está acusando, elas têm que estar presentes no momento da perícia. Ou seja, quando Uhum. você vai marcar, eu não sei se isso se estende a todas as engenharias, mas quando você vai marcar o momento da perícia, primeiro, as partes têm que estar lá presentes para você realizar o seu trabalho,
E segundo, você já falou lá, mas eu fiquei um pouco curioso de saber, assim, como você consegue realizar o seu trabalho, por exemplo, se uma empresa está sendo acusada de usar, por exemplo, na área de engenharia civil, de usar algum material segunda mão, terceira mão, acabou ocasionando algum acidente ali, e você vai lá investigar, e o engenheiro que está sendo acusado está lá presente também, entendeu? E aí você vai fazer o seu trabalho lá. Você já falou que pode ser que às vezes eles queiram ficar fazendo perguntas para distrair, para você fazer o seu trabalho de forma errada. Mas eu queria saber se é regra, se sempre tem que estar as duas partes para você realizar o trabalho. E como que você lida com isso, de estar as pessoas ali, alguns torcendo para que você faça o seu trabalho da melhor forma, outros não, porque se você fizer de forma adequada, você vai descobrir um erro, entendeu? E isso vai Uhum. incorrer em penalidade para ele, por exemplo. Como que é isso? Não sei se você É, consegue entender. em relação à participação, no direito, eu não digo nem em relação à perícia judicial, mas no direito em si, tudo tem prazo, né? Tudo tem regras. Então, o processo vai começar com ação, o autor vai mover uma ação. Quem vai sofrer a ação é o réu, né? Então, assim, vai ter uma audiência de conciliação, se for infrutífera, o juiz, em determinado momento, vai nomear um perito, aí ele te nomeou o perito, você vai ser informado através do seu e-mail cadastrado, e você vai ter um prazo de 5 dias para estimar seus honorários e aceitar o caso. Quando você aceitar o caso, você vai ter uma liberação por parte do judiciário para que você faça o agendamento da perícia. Então, você vai ter que aguardar essa liberação. Quando acontecerá essa liberação? Quando os honorários que você estimou estiverem depositados, mas não na sua conta, em poder da justiça. Seus honorários vão ficar lá guardados em poder da justiça. Você só vai receber lá no final. Então, assim, alguém vai falar assim, seus honorários são depositados, você está liberado para fazer a perícia. Aí você vai agendar a perícia. Quem agenda a perícia é o perito. Você não tem que ligar para as partes e perguntar se eles podem ou quando eles podem, nada disso. Você vai falar assim, vou fazer a perícia, você vai fazer uma petição, isso é tudo que a gente faz é dentro dos autos, tudo por escrito. Então você vai fazer lá um documento, vai juntar aos autos, informando que a perícia ocorrerá em tal endereço e tal horário, né? Cabe aos advogados das partes informarem as partes quanto à data e horário de realização da perícia, né? Enquanto você é nomeado pela justiça, você é o perito judicial, as partes têm o direito de indicar assistentes técnicos. O réu tem um assistente técnico e o autor tem um assistente técnico, mas não é obrigatório. Então, pode ser que nesse caso tenha só você, ou tenha você e 2 assistentes, ou um assistente, ou pode não ter nenhum assistente, né? Mas, o que acontece? Na data de realização da perícia, pode ser que não tenha nenhum advogado, pode ser que não tenha nenhum assistente técnico, mas é obrigatório que tenha um perito, senão a perícia não se realiza, certo? Então tem que ter você e alguém que vá, de repente, te dar acesso ao imóvel que você vai vistoriar, alguma coisa assim. Então eu vou dar um exemplo. Eu fui nomeado como perito judicial num caso de incêndio numa casa de veraneio em Bertioga. E a Ré era uma grande seguradora. Então, quando eu cheguei para fazer a perícia, estava o assistente técnico da Ré, que era o assistente técnico da seguradora. Não tinha advogado da Ré, não tinha advogado autor, o autor não estava presente, e um vizinho que notou a nossa presença estava avisado para abrir o imóvel. Então, nós realizamos. Então, pode acontecer de tudo. Pode ter você, 2 assistentes, 2 advogados, e os dois, o autor e o réu, como pode ter só você e um acompanhante, como pode ter você e 2 assistentes, né? Mas é assim que funciona. Não é obrigatório que estejam todos, não. Agora, em relação ao comportamento, né, que você perguntou, então, assim, eu acho que a chave de tudo, e isso vem com o tempo, essa questão de você vai ter essa sensibilidade, a chave é profissionalismo, né? Você tem que agir com profissionalismo,
e cada vez você vai sentir mais segurança, você vai ter uma postura mais centrada, de forma que você não vai se deixar ser influenciado por terceiros, quem quer que seja. Muitas vezes, de repente, isso acontece, já aconteceu comigo no início, e pode acontecer com os mais jovens. Muitas vezes, você é um engenheiro ou um perito jovem, e os assistentes são mais velhos. E às vezes eles te olham com menosprezo, né? Isso é até, de certa forma, uma arrogância, mas como se não estivesse acreditando no seu potencial. Então, o perito, não cabe às partes julgar se o perito é competente ou não é competente, ele foi nomeado por um juiz, né? Então, ele já passou por esse crivo. Ele não é uma autoridade, mas ele, de certa forma, está representando a justiça, então ele tem que ser tratado com respeito, né? Uhum. Então é uma reciprocidade. Então, se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Então, que postura que eu adoto? Uma postura profissional, né? Eu não sou amigo de ninguém lá, eu sou imparcial, né? Não aceito gentilezas, se me oferecer alguma coisa, eu não aceito, faço o meu trabalho. Às vezes, o assistente de uma parte ou de outra pode ficar conversando muito, tentando chamar muita atenção. Isso pode ser uma tentativa de persuadir você a um certo raciocínio que seja de interesse deles, né? Então, é ignorar mesmo, perguntar o necessário, falar o necessário, né? E deixar a coisa fluir. Porque com o tempo você vai Sim, sim. perceber que se você quiser ser muito gentil, se você quiser ser excessivamente educado, as pessoas acabam se aproveitando dessa sua gentileza, né? Então você não está lá para ser gentil, você está lá para ser profissional, né? Então o profissionalismo é o que vai mandar. Ser profissional, fazer o seu trabalho e não se deixar influenciar pelas opiniões terceiras. Outra coisa muito importante é o seguinte: você não está lá para julgar, né? Ali não é um julgamento, ali é uma perícia, uma diligência. Então, não cabe a você, como perito, se pronunciar a respeito de qualquer tipo de conclusão ou de julgamento. Quem vai fazer o julgamento é o juiz, né? E você também, eu falo por experiência, a gente não deve ficar concluindo fatos na presença das partes, porque numa análise mais aprofundada, que você fará depois, você pode de repente até é, concluir algo diferente, né? E se você se pronuncia, ainda que verbalmente, na presença das partes, alguém lá na frente pode citar, não, o perito falou tal coisa. Agora o perito está se contradizendo, que ele está falando coisa diferente. Né? Então, na realização da perícia, da vistoria, você não deve dar palpite, dar opinião, né? Apenas Uhum. colher informações, observar, colher informações, colher dados, tirar fotografias, filmar, o que for, mas nunca assim, falar demais, nunca dar o ouro para o bandido, entendeu? Porque isso não vai te beneficiar em nada. Então é ter profissionalismo, falar o menos possível, né? Ser educado, sim, Sim. mas assim, saber lidar, porque às vezes você pode estar lidando com pessoas que querem te persuadir, tirar conclusões apressadas. Então eu sempre falo assim, lá desde o começo, o processo, como que o processo começa? Com uma inicial, que é a peça que o advogado do autor elabora. O que é essa peça? É um documento, é algo escrito. Depois vem a defesa lá, que é o elemento que o advogado do réu elabora, né? Depois vem a sua petição de honorários. Tudo isso aí que eu estou citando para você são documentos, são informações que estão nos autos através de um registro, né? Então a gente só se pronuncia por escrito, a gente não tem que se pronunciar verbalmente, né? Então, dentro dessa Sim. concepção, a gente não deve tecer comentários, não. A gente tem que ser profissional, cordial, educado, mas assim, nós não temos obrigação de passar do limite porque um advogado, ou porque o autor, ou porque o réu está tentando te intimidar. Não se deixe intimidar. Faz o trabalho e está ótimo, tendo essa postura. Sim, sim. A Débora está falando aqui que quanto menos falar, melhor. É verdade, a Débora já pegou a manha, né, Débora?
Mas isso aí, Alisson, e qual que é as suas próximas dúvidas? Nossa, não, eu tenho, na verdade, não dúvidas, mas assim, quando você começou, a gente estava até falando no grupo lá, que você fez aquele trabalho de princípio, que foi aquela coisa, conversou com os juízes e tal. E, e aí, assim, para cada. Você me falou que são divididos, os fóruns são divididos em varas, não é isso? Não? A Uhum. parte trabalhista, parte civil, eu não entendo muito bem essa divisão do jurídico, Sim. Nós mas, temos. Sim. mas assim, como é que você me contou lá que você foi lá, conversou com o juiz, foi atendido pelo, talvez pelos secretários e tal, não nem sempre pelos juízes e tal. E você fez isso, por exemplo, pensando lá no início, que é mais ou menos a minha situação e de alguns que estão ouvindo aí também, né? Você começou conversando de um por um, ou você escolheu assim, olha, aqui eu acho que aqui acho que compensa mais e tal, ou não teve isso, dedicou um tempo para isso, foi indo, ou uma perícia foi puxando a outra. Como é que foi assim É, lá no começo? Você me falou até que tem algumas perícias aí que você chegou a fazer até sem honorários, né? No início. sim. Conta um pouco aí como que foi isso daí. Eu me cadastrei no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E lá tem a opção, você pode escolher as cidades que você vai atuar ou você coloca todas as cidades, né? Então, Sim. o ideal é você atuar num raio que vá te dar um conforto de atuação. Por exemplo, eu estou numa região, se eu pegar uma perícia em Marília, eu vou ter que me deslocar 7 horas de carro para chegar em Marília. Então é inviável. Financeiramente, os honorários ficarão mais elevados, a despesa mais elevada, sendo que lá na região existem profissionais para serem nomeados, né? Então, eu estava cadastrado para todas as cidades de São Paulo, eu acabei restringindo num raio aí, que eu não me lembro exatamente qual que é agora, se é 100 quilômetros, 150 quilômetros. Então, eu abranjo aí uma parte do litoral, uma parte do interior, abrange toda a Grande São Paulo, nesse raio, né? Então, entra perícias da Grande São Paulo, entra perícias do litoral, entra perícias do interior, mas antes que eu conseguisse calibrar essa área de atuação, quando eu estava lá disperso, atuando, aberto para atuar em todo o estado de São Paulo, não estava surgindo nomeação. Então, eu restringi um pouco esse raio, né? Eu selecionei algumas cidades, eu delimitei e selecionei as cidades específicas de onde eu estou para fora, né? Então vai abrangendo uma região mais próxima, até uma região de 100, 150 quilômetros, eu acredito que é confortável para que a gente atenda, né? E Sim. nisso aí você abrange muitas cidades. E aí, mesmo assim, eu verifiquei que não estava tendo muito êxito, né? E aí eu estava conversando através de e-mail com um grande perito, que ele é de Porto Alegre, Rui Juliano. E ele falou: ó, não basta estar cadastrado, você tem que fazer esse trabalho, esse corpo a corpo. Então, o que eu comecei fazendo? Visitando todas as cidades aqui, a minha cidade e as cidades do meu entorno, e ampliando esse raio de visitações. Então, assim, eu tiro um dia para fazer cada região. Então, eu saio lá com os currículos específicos de perícias que eu tenho, né? Onde está tratando ali, eu sou perito judicial, tenho tal especialização, atuo. Então, tem um currículo que eu fiz específico de perito, não é um currículo do engenheiro Roberto, é um específico da minha área, que eu também já tenho alguns anos aí de estrada, então já tinha alguma coisa mais para colocar lá. Então, o que que acontece? Eu costumo ir na parte da tarde, porque na parte da tarde, geralmente, você tem condição de falar com o juiz, né? Não sei nem se na parte da manhã eles atendem. Então, você vai na parte da tarde lá, se identifica para a recepção, né, do lado do gabinete do juiz, sempre tem um funcionário que está esperando lá para começar as audiências, né? E geralmente esse funcionário se dirige ao juiz, ó, pode receber e tal. Se o juiz está disponível, ele pede para entrar, aí você conversa, explica, né, que você é perito, dá um currículo para ele, dá um cartão,
né? Então fui fazendo esse corpo a corpo. Mas tem juiz que não tem disponibilidade, não é nem que não quer, não tem disponibilidade. Então eu deixo no cartório, porque toda vara civil tem um cartório ali, onde tem uma série de pessoas trabalhando, né, manuseando aqueles processos, e tem sempre um chefe dessa vara civil, né? Então, geralmente eu converso com essa pessoa, deixo o currículo com essa pessoa. Às vezes é essa pessoa que busca o profissional para ser nomeado, às vezes nem é o próprio juiz. Às vezes é o chefe lá da vara, né? Mas o negócio assim, tem que fazer esse corpo a corpo. Outra coisa que eu faço, cada comarca tem um endereço eletrônico, um e-mail, né? Eu não me lembro agora de cabeça, mas existe, é quase que padrão o que muda, que na frente tem o nome da cidade e o restante do e-mail é padrão. Então eu descobri isso aí, então assim, eu mando, quando são cidades que eu não posso visitar por estarem mais distantes, eu mando por e-mail esse meu currículo. Isso já surtiu efeito também. Porque eu não tinha visitado Bertioga, mas eu havia mandado um e-mail para a Vara Civil de Bertioga. E fui nomeado Entendi. em dois casos lá. Fui nomeado em dois casos. E às vezes, você pode mandar e-mail, de repente, para uma cidade que carece de profissionais na sua área, Mas né? como que você sabe a área que carece de profissional ou não? Porque isso só se você tiver contato com juízes, né, para saber, porque não dá muito para saber a demanda por região, ou tem como. Nós não temos acesso a esse tipo de informação, né? Mas, por exemplo, eu presumo que engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, deve ter um número bem maior, por exemplo, do que um engenheiro agrônomo, né? Sim, sim, Então, sim. muito provavelmente, você vai se deparar com áreas que têm uma escassez, que às vezes não tem profissional com a sua formação, Entendi. né? Então, quanto maior é essa divulgação que você tiver, maior suas chances, né? Então, É, assim, o que maior eu é a chance aprendi, de atingir uma área que provavelmente está faltando profissionais ali, né? é que não dá resultado apenas estar cadastrado. Vai surgir nomeação, sim, mas isso não é tudo. Estar cadastrado não é tudo. Aquele Sim, vídeo sim. que eu fiz sobre o marketing profissional do perito, né? Aquele vídeo eu falo um pouco a respeito disso. Tem que fazer esse corpo a corpo, sim. Às vezes a gente não tem aptidão para isso, para fazer esse lado que é quase que um lado comercial, mas a gente tem que aprender, né? É E importante, porque né? a partir do momento que você vai lá e conversa com o juiz, ele já vai te conhecer, já vai notar você, vai te ver de uma forma diferente. Quando ele tiver que nomear, ele vai preferir nomear aquela pessoa que já teve um contato, já teve uma Uhum. percepção, do que alguém que ele nunca viu. Então, eu acho que é muito válido você fazer esse corpo a corpo, sim. E a nomeação que você falou que você teve um honorário que você fez sem cobrar honorários, como que foi isso daí? Você chegou a Então, ser nomeado? Existe isso? Como que, eu não, como que funciona? quando você é nomeado, você tem 5 dias para se pronunciar a respeito da sua aceitação e poder também estimar honorários. Então, para que serve esses 5 dias? Primeiro porque tem que determinar um prazo, senão o negócio fica rolando solto, né? Então, tudo tem um prazo na justiça. Esses 5 dias servem para você consultar o processo e saber qual que vai ser a necessidade do seu trabalho, para você poder ter ideia de quantas horas você vai trabalhar, para você mensurar seus honorários, né? E quando você pega o processo, às vezes você nota que se trata de uma nomeação, mas é um caso de perícia gratuita, né? Então você não é obrigado a aceitar um caso assim, você pode negar, né? Mas assim, se for o caso for de beneficiário de justiça gratuita, muitas vezes a gente aceita que é para fazer um marketing com o juiz, entendeu? Então assim, esse caso que eu peguei em Bertioga era um caso que eu cheguei a estimar os honorários. Não era um caso onde o autor era beneficiário de justiça gratuita. Eu estimei os honorários porque eu ia trabalhar muito, né? E, para minha surpresa, o autor entrou com uma solicitação de justiça gratuita, foi deferido e eu tinha a opção de declinar, mas eu resolvi ficar no caso para poder ter
relacionamento estreito com o juiz, porque inclusive tinha me nomeado em outra ação também. E aí acabei que eu trabalhei muito, né, e recebia um valor que não é que equivalia praticamente a 10% do que eu tinha estimado de honorários. Por quê? Existe uma tabela que é muito desatualizada, que é a tabela onde existe ali uma remuneração para esses casos de justiça gratuita, porque a gente recebe sim, mas recebe um valor simbólico. Então, essa tabela, o teto dela é prejuízos acima de 100 mil reais, de 100 mil reais para cima, o teto de honorários é 800 e poucos reais. E os honorários mínimos são 200 e poucos reais, né? Sim. Então, assim, eu fiz uma perícia onde o caso estava sendo pleiteado mais de 1 milhão de reais e eles me pagaram honorários de 800 reais, sendo que eu me desloquei a Bertioga 2 vezes, era processo físico, eu tive que ir até Bertioga para consultar o processo, depois eu tive que para fazer a realização da perícia, né? Eu estou a 70 quilômetros de distância, tem pedágio, tem combustível, então imagina, praticamente esse valor aí é um valor quase que de reembolso de despesa, Sim, né? sim, Mas com certeza. eu entendi mais como assim um investimento na relação com o juiz. Agora é o seguinte, não vamos se iludir achando que aceitando perícias gratuitas a gente vai ser nomeado pelo juiz, não. Às vezes ele vai nomear um conhecido dele realmente nas remuneradas, não vai garantir que ele vai te nomear porque você aceitou uma gratuita, né? Então, quando você aceita uma gratuita, tem que ser por uma convicção sua mesmo, por algum motivo, mas não é garantido que esse mesmo juiz vai ter uma reciprocidade, né? Não existe uma regra Sim, onde o juiz vai te, né? Seria muito interessante se o juiz tivesse essa consciência, eu creio que alguns até têm, mas ele não tem obrigação nenhuma de te nomear numa perícia remunerada porque você aceitou uma gratuita. ó, Roberto, uma pessoa aqui, Renato Pascoal, ele está perguntando assim, ó, Roberto, e atuação como perito, entre parênteses, não regulador, para companhias seguradoras, não é um bom campo de atuação? Está perguntando aqui. Uma Que boa eu acho que pergunta, até é tema da live de semana que vem, né? Inclusive, né? mais ou menos. Uma boa pergunta, viu, Renato? O Renato é irmão, né, Renato? Muito prazer em ter você aqui na live, meu irmão. Renato, é o seguinte, essa função que você está citando é a função que eu tive durante 20 anos, né? Eu atuo até hoje, né? Mas eu atuava de uma forma muito mais consistente até 2, 3 anos atrás, junto às companhias de seguro. Então, eu comecei, acho que em 98, atendendo a Veracruz Seguradora, que se tornou a Mafre de hoje, né? Então, a Mitsui, que é a japonesa, a Liberty, a Berkeley, que é americana, entre outras, né? Então, assim, a seguradora tem um departamento de sinistro, quando acontece algum sinistro lá, ele manda o regulador, que no caso, pelo que me parece, é a sua função, né? Regulador de sinistros, analista e tal. Então, sendo uma matéria de objetivo técnico, de esclarecimento, por exemplo, é um desabamento, é um incêndio, um desmoronamento, tombamento de muro de arrimo, sendo algo relacionado a edificações, a seguradora encaminha um perito. Então, no caso, eu mesmo atuei em todo o Brasil, até para o Acre eu fui, fazendo perícias para companhias de seguro. Então, é um nicho de mercado sensacional, né? É quase que você se especializa nisso, porque tem algumas particularidades, mas assim, não existe um curso para formar um perito que trabalhe com seguro. A gente acaba aprendendo na prática as rotinas do seguro, tem algumas particularidades, você acaba tendo que entender um pouco das condições gerais da pólice, você tem que acaba aprender a fazer rateios, né? Aquela questão mais técnica de seguro que não dá para a gente se aprofundar aqui. Mas é um nicho sensacional. Não existe tantos profissionais que atuam na área de seguros, né? Existe, é claro, bastante, mas assim é um campo tão vasto e tão pouco explorado, né? Mas para quem tem interesse é muito bom, né? Tanto é que eu
Eu atuo nisso desde de 98. Aí, em paralelo, o que que acontece? Você, às vezes, é contratado pela companhia de seguro para ser o assistente da companhia de seguro, quando ela sofre uma ação. E você também é contratado para ser assistente por empresas, por diversos segmentos também. Então, assim, a gente pode ser perito, como nós todos somos ou pretendemos ser, todos que estamos nessa live, mas nós não nos limitamos a ser peritos judiciais, porque a gente pode ser perito judicial, pode atuar como assistente técnico, a gente pode atuar como consultor, a gente pode atuar junto a companhias de seguro, construtoras, escritórios de advocacia. Então, o nosso campo é muito vasto. A gente está falando aqui da perícia judicial, mas é apenas uma fatia desse bolo aí que nós temos à nossa disposição no mercado de trabalho. Tá certo, Renato? Até aproveitando a deixa aí, eu vi que você gostou lá dos livros que eu indiquei, né? E eu me propus aí a pesquisar para você mais alguns temas. Mas se você quiser dar uma olhada nos livros lá que eu tenho disponível, é só você me procurar aí que eu disponibilizo para você ler, para você consultar, tá? Eu te empresto esses livros que são na minha biblioteca, tá bom, Renato? É só me chamar lá no Instagram mesmo, onde você achar melhor que... Ah, você já tem meu WhatsApp, você pode me chamar pelo WhatsApp, fica mais fácil. Tem mais alguma pergunta aí que o pessoal deixou, Alisson? Ele até fez um comentário aqui, falou que tem muitos atuantes, mas poucos requisitados face à credibilidade do trabalho apresentado. E agradeceu você aí pelo. É verdade, eu percebo isso, né? A partir do momento que você ganha credibilidade com uma determinada empresa, eles não vão ficar fazendo experiências, eles preferem te contratar. Então, eu fiquei assim, só com a Mafre, eu fiquei mais de 10 anos atuando, praticamente exclusivo na minha área, né? Mas, assim, o bom é que o profissional de uma seguradora, de repente ele vai para uma outra seguradora, ele confia no seu trabalho, ele te contrata lá também, como prestador, né? E outra, né? Os peritos que atuam no ramo de seguro, o Renato sabe disso, eles são prestadores de serviço, né? Você não tem um contrato, você pode até ter, mas no meu caso eu nunca quis assinar contrato de exclusividade, então eu posso atuar com qualquer seguradora, eu sou um prestador de serviço, né? Eu tenho autonomia para isso. Com certeza. E só assim, mudando um pouquinho de assunto, você falou aí do. Me lembrei de uma coisa. É, a gente discutiu um pouco essa semana aí a relação assim de cursos, né? Porque eu estava até falando, até falei no grupo lá que você faz uma busca aí pelo Google e você encontra curso de perícia judicial em 50 lugares o tempo todo. Quando você começa a procurar, já começa a aparecer anúncios para você de todas as áreas e tal. E é difícil para quem está começando a entender um pouco melhor disso daí, fazer aquela seleção que eu falei para você e dar aquela garimpada, achar uma coisa bacana. Uhum. Até inclusive semana, se eu não me engano, acho que dia 23 de fevereiro, alguma coisa assim, vai ter um vai ter um simpósio na minha faculdade onde eu estudei, na Exalc em Piracicaba, sobre seguro rural, sobre seguradoras e tal. Vão ser 3 dias de evento, né? Agora, antes eram eventos presenciais. Você pagava lá uma quantia, você tem certificado, tudo. Mas agora, em decorrência da pandemia, está sendo online. Então, de certa forma, ajuda muito para quem não mora perto aqui da região de Piracicaba, tá podendo fazer esses cursos. Eu achei uma coisa bacana. Até vou aproveitar na semana que vem na live e conversar alguns pontos sobre isso. Mas pegando um pouco mais abrangente, falando de forma mais abrangente, assim, é, eu tava, por exemplo, quando eu vi a live que você fez sobre, acho que se não me engano, sobre engenheiros, na parte de engenharia ambiental, né, alguma coisa do tipo, né, me deu vontade de fazer pós. Oi?
Engenharia de segurança do trabalho deve ter sido. Isso, me deu vontade de até fazer uma pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho, porque já que estamos pensando em atuar como perito, você poderia até pegar perícias de segurança do trabalho também, né? Mas aí eu pensando melhor e refletindo essa semana no grupo lá, inclusive, pensei assim, por que não melhorar o meu currículo como engenheiro agrônomo na área de perícias, antes de partir para uma pós-graduação numa outra área que eu não vou ter. Então, talvez seja uma dúvida que outras pessoas tenham também, essa coisa de você... Porque você falou o seguinte, currículo conta? Conta, né? Porque se você tem alguns anos já de perícia, obviamente você passa um pouco mais de credibilidade e tal. Porém, é o que eu falei, muitos na entrada desse mercado não tem tanto, porque enquanto não houver a primeira nomeação, você não tem como falar que você é perito até que você seja nomeado, né? Não dá para você falar que você é perito se você nunca fez uma perícia, né? É, Então, fica naquela coisa, você fica correndo em volta do rabo, né? Você fala, quero ser perito, porém, aí a pessoa vai para cursos, né? Vai começar a fazer cursos para poder alegar alguma coisa no currículo e tal. Nesse sentido, você falou que você acha importante fazer curso e tal. Até você chegou a apontar ali que você está pretendendo fazer alguma coisa nesse sentido, mais para frente, né? Mas para quem quer fazer assim, por exemplo, pensando num curso, pensando no que você acha que talvez falte hoje. Você falou, mais uma vez eu repito, você vai lançar de novo, né? Você vai lançar um curso que está lá tudo que você acredita que falta. Mas olhando o mercado hoje, assim, o que você acha assim que está faltando nos cursos que a gente pode esperar desse trabalho que você está fazendo aí para trazer uma novidade para o pessoal que está procurando alguma coisa legal para fazer e diante dessa infinidade de opções, porque parece que não, mas quando você faz uma busca, você vê que aparece, e a gente sabe que muitos não têm a credibilidade para fazer, muitos são pessoas que às vezes nem foram nomeadas como perito e fazem material e vendem aquilo como um curso, e você tem lá nem sei se pode chamar de certificado ou não, mas não te traz credibilidade. Quem está de fora às vezes tem dificuldade de enxergar, olha, isso é bom, isso não é, entendeu? Queria que você desse uma pincelada aí, assim, rápido sobre isso, só, você já falou lá no grupo, mas é bom deixar registrado aqui também, né? é importante porque, além de ficar registrado, essa dúvida é a dúvida de muitos, né? Mas primeiro eu vou falar da sua questão particular, que você pensou como alternativa fazer engenharia de segurança do trabalho, né? Então, aí você depois teve um outro posicionamento. Ah, será que não seria melhor investir na minha própria área? Então, ó, se você pensar aqui, para fazer engenharia de segurança do trabalho, qual é o público? Arquiteto, engenharia de todas as modalidades. Então, aí você vai ter engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro químico, todas as modalidades de engenharia e ainda o arquiteto podem fazer engenharia de segurança, né? Então, muita gente faz a pós-graduação em engenharia de segurança, né? Eu acho que talvez seja a pós-graduação mais procurada. Não sei, posso estar equivocado. Interessante, eu sabia dessa informação. Então, todas as modalidades de engenharia podem fazer engenharia de segurança e também os arquitetos, e ficam com o título de engenheiro de segurança, né? Então, tem um universo grande de possibilidades da pessoa ir para a engenharia de segurança. Agora, a sua área de agronomia, por exemplo, é mais restrita. Então, eu acho que valeria a pena mais você investir na sua área. Por exemplo, quando surgir uma avaliação de imóvel rural, eu não posso fazer uma perícia de avaliação de imóvel rural, de propriedade rural. Tem que ser um engenheiro agrônomo, porque ele tem que avaliar a propriedade, avaliar as culturas que estão ali naquela terra, né? Então, é um campo tão vasto, né? E você já está numa região aí propícia, eu acredito que é muito melhor para você investir nisso. E vai ser um caminho mais curto para você chegar nesse sucesso aí, sabe? Do que você se dispersar para uma área que já tem muita gente migrando para ela. Que eu não posso Sim, dizer que está sim. saturada, não posso dizer que está saturada porque tem mercado, mas assim,
eu acho que na sua área há deficiências. E eu acredito Uhum. que você talvez tenha um volume tão grande de trabalho lá na frente, você vai montar uma equipe para poder atender, né? E eu acho que vale a pena você investir na sua área. E o perito, o que que é? O perito é um cara especializado em um determinado assunto, né? Então, quanto mais você dispersar, você perde o foco. Você tem que focar na sua especialização e aí sim você fará jus àquele nome perito. É um especialista em alguma coisa, né? Uhum. Senão fica aquela pessoa com conhecimento disperso e acaba atirando para tudo que é lado, né? Em relação aos cursos, o Alisson, eu entendo muito bem isso aí que você colocou, porque eu passei por isso, né? Só que não tinha essa gama aí de oferecimento de cursos. Hoje em dia, com as redes sociais, então o pessoal oferece de tudo, né? E por que que eu entendo o que você está me falando? Porque essa mesma pesquisa que você fez, eu fiz. De tanto ser procurado para saber, Roberto, como que eu viro perito, como que eu sou perito, qual que é o caminho, e eu comecei a ajudar as pessoas, isso trocando mensagem no LinkedIn, e oferecia o meu e-mail, oferecia o meu telefone, as pessoas me ligavam, até que eu fui começando a gerar conteúdo. Teve um dado momento que eu falei assim, deixa eu ver o que que o mercado está oferecendo. Eu, particularmente, fiz uma pós-graduação, foi um curso presencial de 1 ano e meio, ministrado pelos professores que eram titulares do IBAP, que eram da diretoria do IBAP. Esse curso era ministrado em Santos, na faculdade, a Universidade de Santa Cecília, e também no Mackenzie, né? Então, eu sou da segunda Uhum. turma do curso de pós-graduação de perícias. Segunda turma. Aí, o que que acontece hoje? Você chega lá no Instagram, você recebe um monte de cursos lá. Tem pessoas lá que você vê que não são profissionais da área, são praticamente vendedores, eles se colocam como peritos. Tem um desses cursos que eu estava assistindo na semana passada, onde ele mostra até um suposto olerite, uma suposta conta bancária, dizendo que ele fez uma perícia e ganhou 156 mil reais, né? Mas você percebe que não você percebe que não é um profissional da área, é um vendedor, né? Tem um outro curso também de perícias judiciais que é uma advogada que fala, né? Nada contra, mas assim, eu acho que se o curso é de perícia judicial voltado à nossa área, por exemplo, se é voltado à engenharia, a perícias de engenharia, tem que ser um engenheiro ou um arquiteto falando, né? Não pode ser um outro profissional que não tem vivência, porque na hora de dar suporte, por exemplo, esses cursos têm que ter suporte. Na hora de dar uma mentoria, na hora de tirar uma dúvida, na hora de abrir a câmera para fazer uma live e conversar com os colegas, como que vai ser? Essas pessoas não aparecem. Você vê que eles aparecem em anúncios, mas não aparecem em lives, né? Sim, sim. Então, é apenas... E outra coisa, né? Você vê valores ali impraticáveis, né? Você vê valores de cursos ali muito lá embaixo, né? E eu não compraria, porque eu vejo que aquele valor daquele curso ali não é uma coisa boa, né? Agora sim, Sim. existem cursos bons também, existem alguns cursos bons. Particularmente, eu tenho um curso que eu compraria se eu fosse fazer. Esse curso eu procurei, ele estava na faixa de 2 mil e poucos reais, só que estava sendo oferecido por 1.700 e poucos reais. Eu pesquisei a grade desse curso, era bem completa, mas tinha algumas lacunas. Então, eu pesquisei a grade de vários cursos oferecidos no mercado e planilhei. Eu vi a grade que cada um oferecia e vi que tinha lacunas em cada um deles. Então, o que eu fiz? Eu criei a grade de um curso e eu preenchi essas lacunas. Eu coloquei alguns assuntos que eles não abordavam e coloquei ali, né? Então, eu gerei ali o roteiro do curso, eu fiz a redação do curso, fiz a revisão, elaborei lá os slides do curso, o curso já está filmado, está pronto, né? Só que eu acho que ainda não é o momento de colocá-lo à venda, mas não vai demorar muito, né? Estou dando um spoiler aqui, porque eu não ia falar sobre isso, mas a gente já havia falado lá no grupo, né? Esse é um projeto aí que eu estou fazendo com calma, por quê? Porque quando ele for lançado, eu quero lançar com excelência, eu quero lançar uma coisa do impacto. Eu quero que seja o melhor curso do mercado, né?
Então, eu sim. vou segurar um pouquinho aí, esse pouquinho não é tanto tempo assim, mas a gente está lapidando o curso, eu vou refazer algumas coisas, né? Mas com certeza será completo. Agora sim, a gente está falando um curso de perícias judiciais, é um curso que vai falar sobre as rotinas das perícias judiciais, documentações, prazos, tudo relacionado à perícia judicial. Agora, ele não vai ensinar a pessoa a ser um perito, não vai colocar informações que a pessoa já teria que ter como bagagem profissional ou acadêmica, né? Então, assim, presume-se que quem quer atuar como perito tem uma certa bagagem. Só que o que vai ser ensinado no curso? Aquilo que a faculdade não ensina, que é algo específico para atuação como perito judicial. Inclusive, isso que eu quero abordar no curso, eu nunca tive no curso que eu fiz de pós-graduação. Todo o conteúdo que eu estou gerando, eu nunca tive no meu curso de pós-graduação. Porque o curso de pós-graduação, o que é importante? Lá você vai, não no seu caso, mas no meu caso, como engenheiro civil, eu tenho que aprender sobre avaliações de imóveis, eu tenho que aprender sobre Sim. patologias e uma série de outros fatores, né? Então, Uhum. avaliações de imóveis. Só avaliações de imóveis. Tem diversos métodos, tem avaliações de lojas de shopping center, avaliações de posto de gasolina, de prédios comerciais, né? Tem depreciação de imóveis, tem níveis de rigor para dependendo do tipo de avaliação. Patologias, você tem infindáveis patologias a respeito de estrutura de concreto, de revestimentos, né? Materiais. Então, assim, não dá para colocar num curso online essa bagagem. Então, qual que é a ideia? Fazer algo específico para quem quer atuar com perícias judiciais. Agora, lá na frente, o que, que eu poderei fazer? Eu lanço um módulo de avaliações de imóveis, por exemplo, né? Aí, quem quer aprender sobre Sim. avaliações de imóveis e que ainda não teve aquela especialização, aí vai ter um curso sobre avaliações de imóveis, depois um curso sobre patologias e por aí em diante, né? Então, a ideia é essa, é oferecer, não o que o mercado está oferecendo aí, é oferecer algo mais completo, né? Então, no momento oportuno aí, quando eu acertar tudo, né? Eu estou trabalhando muito nisso, estou trabalhando com afinco mesmo, eu vou divulgar para todos, né? Vou divulgar bastante, né? Mas, assim, não escondo o conhecimento. Tudo que eu estou falando aqui abertamente, é claro que está no curso, né? Mas, assim, não há segredo, né? O curso é um compilado de tudo que a gente ensina, que a gente compartilha com os amigos, de uma forma organizada, de uma forma que você possa consultar, de uma forma que você tenha também um respaldo, uma mentoria, né? Um acompanhamento, porque o curso não é só você chegar e vender o curso para o aluno, né? É você pegar na mão dele aí no começo dessa jornada aí, né? E eu acho Sim. que é esse o propósito, porque senão não seria interessante, né? Então, a pessoa vai comprar um curso, tem que ver tudo isso aí, ver quanto tempo que você pode ter para devolver o curso, se você não gostar, se ele vai te dar uma mentoria, né? Se ele vai te dar um suporte. Isso é importante. E agora, só quem vai oferecer isso é quem realmente atua e quem tem experiência. Então, aí você já elimina uma série de cursos no mercado quando você faz essa análise. Com certeza. Ó, tem aqui o Diego, tá falando aqui, ó, os criadores desses cursos devem ter uma raivinha do Roberto. Eu acredito que sim, viu? Eu acredito, eu nem comento, eu vejo os vídeos, não comento, né? É, eu não gostaria de falar o que eu vou falar, mas a gente está aqui falando abertamente, então eu vou falar assim. Eu tenho visto pessoas oferecendo cursos aí, e dois desses profissionais, três profissionais que atuam muito nas redes sociais, tanto um quanto o outro, fizeram o mesmo comentário, por coincidência, com muita propriedade. Pessoa lançando curso, já lançou curso e muita gente comprou. A pessoa fala assim: eu atuo como perito judicial desde 2017. 2017 foi ontem, né? Como que a pessoa atua como perito judicial desde 2017 e tem a pretensão de ter uma postura assim como se fosse
um grande expert, de transparecer assim nas redes sociais e falar, ter aquela aparência de ter tanta propriedade, se a pessoa não tem bagagem, né? A pessoa que fala eu atuo desde 2017, não tem tanta bagagem assim para se intitular tão experiente, né? É diferente de um perito que eu admiro muito, que é o Rui Juliano, que é de Porto Alegre. Ele sim é um profissional de alto nível, gabaritado, né? Humilde e que tem um excelente material, ele tem muita coisa legal para a gente aprender. Mas, assim, esses profissionais que eu me deparei nas redes sociais recentemente, eles falam, a gente é perito desde 2017. Então, se for para falar assim, eu sou perito desde 1998. Eu acho que alguns deles não tinham nem nascido, talvez, né? Não sei se eu exagerei nessa minha fala, mas, assim, é uma, uma forma de falar, né? Mas, assim, para quem quer passar o conhecimento, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, né? Porque na hora que você se deparar com a situação lá que você requer uma orientação, a pessoa só vai te orientar se ela já tiver passado por aquelas dificuldades, né? É por isso que a gente está falando aqui sobre diversas situações de nomeação que eu só poderia passar com propriedade se eu passasse por elas e eu vivenciei, por isso que eu posso falar, né? Então, assim, tudo que você vai comprar não é só curso, não. Acho que tudo tem que pesquisar muito, porque o mercado oferece de tudo, né? E não é para sair comprando, não. Tem que pesquisar e quando comprar, comprar com convicção mesmo. Outra coisa, não é um gasto. É um curso, quando você compra, é um investimento. Vamos supor que você vá pagar, vamos supor, R$ 900 num curso. Eu não sei se você já teve curiosidade de entrar no site do IBAP para ver qual o valor da hora técnica. Você já entrou, não? Não, nunca entrei. Não. Eu não lembro de cabeça, mas a hora técnica do perito no regulamento de honorários do IBAP é mais de R$ 400. É mais de R$ 400. Oficialmente era para cobrar esse valor, a hora técnica. Então, um curso de R$ 900 é pouco mais de 2 horas de trabalho de um perito, né? Não quer dizer Sim. que a gente cobra esse valor. Eu me baseio no valor da hora técnica lá, mas às vezes a gente tem que dar uma diminuída para poder pegar o trabalho. Às vezes você estima os honorários e o questionado ou o juiz diminui os honorários, né? Mas a rigor, oficialmente, a hora técnica é mais de R$ 400. Então, se você vai pagar R$ 900 num curso, ele equivale a um pouco mais de 2 horas do seu trabalho. Agora, o quanto esse curso pode te ajudar, o quanto dinheiro você pode ganhar em cima dos ensinamentos desse curso que você comprou, né? Então, é um grande investimento. Só para não me estender em relação a esse assunto, mas um dos maiores investimentos que eu fiz foi a minha pós-graduação, porque eu fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio, era sexta-noite, sábado o dia inteiro, e peguei um caso da seguradora, na época era Vera Cruz, que ainda não tinha se tornado Mafre. Eu era assistente técnico da Vera Cruz Seguradora, era uma perícia judicial em Campo Belo, Minas Gerais. E o valor dos honorários que eu recebi, eles pagavam a minha pós-graduação de 1 ano e meio. Um único caso que eu fiz. Então, assim, eu fiz um excelente investimento de ter feito essa pós-graduação, né? Então, quando Uhum. você comprar um curso, ou quando você se cultura em estudo, não é um gasto, é um investimento realmente. Ele vai te dar um retorno multiplicado. Então, pode comprar quando você achar alguma coisa que você vê que tenha valor, pode comprar, que é um investimento. Aquilo lá vai voltar para você, multiplicado. Tem a Regina que fez um comentário, o Renato fez um comentário muito engraçado aqui. Ele falou assim: na hora de apresentar o relatório para o juiz, quero ver se tem bala na agulha para explicar. Acho que ele estava falando ainda, né, dos outros peritos das outras pessoas que fazem curso aí, que na verdade não são também. E a Regina, que está falando que foi através dos anúncios de cursos para perito judicial que ela ficou sabendo que pedagogos também podem atuar. Então, você está vendo que realmente tem uma área para muitos profissionais que nunca se deram conta, né, que isso é possível, né? Sim.
A questão que o Renato falou aí na hora de prestar contas para o juiz, né? Porque assim, você entrega o laudo e as partes vão se manifestar a respeito do laudo, vão fazer contestações e o juiz vai te pedir esclarecimento. Então, se a pessoa não tem propriedade para esclarecer aquilo, já vai se enrolar, né? E outra, você só vai receber depois que você atender os pedidos de esclarecimento. Então, assim, para a pessoa atuar, a gente fala que é relativamente simples se cadastrar, mas tem que realmente estar preparado para poder atuar, né? Porque senão a pessoa pega o caso e acaba não conseguindo levar adiante. Roberto, tem uma última dúvida, não sei como é que tá de tempo aí, eu não sei, a gente vai conversando, o tempo vai passando, a gente nem vê, né? Antes de você falar, Mas, se for essa dúvida, Alisson, deixa eu te falar uma coisa então, para o pessoal. Quem quiser depois dar continuidade, depois que o Alisson fizer essa pergunta, manda um convite de participação aí que eu chamo, tá bom, pessoal? Fala lá, Alisson. Roberto, na verdade, eu acredito que seja uma pergunta simples, eu gostaria de saber o que que é importante do universo jurídico que o perito tem que saber para atuar bem, para não ficar perdido. O que que você acha que é importante, assim, desde o vocabulário jurídico até um pouco mesmo do conhecimento de como é que funciona os processos de uma forma geral, assim. O que você acha importante É, saber disso? o nosso, a nossa especialização é engenharia, qualquer que seja a modalidade. No meu caso civil, você é engenheiro agrônomo, né? A Débora é arquiteta, né? O Diego é civil, né? Então, essa é a nossa especialização. Nós não temos que querer ser advogados ou usarmos jargões do direito, né? Isso é muito comum. Você pega, às vezes, alguns laudos, e aí o perito, geralmente os mais antigos, assim, começa a colocar jargões, né? Querendo mostrar para o juiz que ele sabe falar aquela linguagem, o juridiquês, né? Mas, do meu ponto de vista, isso beira ao ridículo, porque nós não temos que mostrar que nós entendemos dos jargões do direito, né? Ou falar na linguagem. Nós temos que falar numa linguagem, claro que seja técnica, à medida do possível, mas sim, uma linguagem que o advogado vai entender, que o juiz vai entender, que as partes irão entender, né? A gente também não vai colocar um excesso de termos técnicos ali. Então a gente tem que ser objetivo, né? E não ficar enchendo de. Eu vou até contar uma história aqui, só para ilustrar. Eu fiz um mestrado na Unicamp e o meu professor orientador era o professor Walter Hernandes. Era um mestrado em recursos hídricos. E uma das coisas que eu aprendi com ele, fazendo lá, a gente fazendo, desenvolvendo alguns trabalhos, ele falou assim, ó, você tem que usar, falou para a classe, né, mas serviu para mim também e serve até hoje. Ele falou assim, você tem que usar a técnica do alpinista. O que que é a técnica do alpinista? Você vai escalar um Monte Everest, você não vai conseguir levar lá o seu ursinho de pelúcia, né? O seu PlayStation, o seu, sabe, sua bola de rugby, né? Sei lá, um presente que a sua namorada te deu. Não dá para levar tudo isso e comida e tudo. Você nunca vai chegar lá no pico do Monte Everest. Para você chegar no seu objetivo, você tem que ter só o essencial. Porque se você tiver um excesso, você vai ter que soltar pelo caminho, né? Então, quando você elabora uma peça, elabora um laudo, ele tem que ser conciso, tem que ser objetivo, tem que ser bem escrito, né? Antes de pensar em escrever jargão do juridiquês, tem que pensar em saber escrever português, saber escrever, né? E tem uma frase muito legal que diz assim: é a simplicidade é o ápice da sofisticação. Essa frase é de Leonardo da Vinci. A simplicidade é o ápice da sofisticação. Que quer dizer, o mais sofisticado que existe é ser simples, né? Sim, com certeza. Então, não tem que florear, não tem que colocar um monte de tipo de fonte diferente, querer escrever numa linguagem que não é a sua, porque você vai passar por ridículo, né? Então, assim,
Até me perdi aí no que nós estávamos falando, né? Mas, Justamente dessa linguagem, da forma de se colocar. assim, o, Eu, o a que minha você pergunta. deveria saber, né? Você falou que eu deveria saber. Não, Então, porque assim, porque assim, a gente tem que, quando você tem em mãos o processo, você vai se dirigir, você vai redigir seu laudo. Nós, como engenheiros, a gente conhece a linguagem científica, né? A gente sabe falar, escrever um relatório científico, e tem toda uma linguagem. Aí, mas a gente fica pensando, pô, e será que essa linguagem científica ela cabe num laudo? Ou aí você tem que já ir para um lado mais jurídico, tem algumas palavras que você tem que pôr no sentido de, sei lá, mais por uma formalidade mesmo, só mais uma curiosidade nesse sentido, entendeu? então, Alisson, isso serve para nós, peritos, para todos que atuam no direito, os advogados sabem muito bem isso. Assim, o processo, ele tem suas fases, né? Tem as fases processuais, inclusive tem um vídeo que fala sobre isso, fases processuais, mas existe ali padrões de documentos, de petições que a gente tem que utilizar, né? Esse de direito da segunda vara civil da comarca de tal, né? Aí você tem lá no meio o número do processo, depois você tem a descrição ali. Então, assim, isso é uma petição. Então, existem petições padrão para cada tipo de assunto que você vai lidar. Então, isso já te dá uma diretriz de como você vai se comunicar dentro do processo, né? Agora, quando você elaborar a sua peça, que é assim, o produto que o engenheiro, que o perito faz, é um laudo. O laudo pericial é o produto do nosso trabalho, né? Ele vai sintetizar lá a coleta de dados das vistorias, tudo, né? Então, a gente vai se pronunciar a respeito, dentro do processo, com um laudo pericial. Esse laudo pericial, até recentemente eu falei isso num vídeo, que eu estava pesquisando a respeito, existe uma norma que é talvez o meu penúltimo vídeo, aí você pode procurar no Instagram, que fala a respeito de perícias de engenharia na construção civil. Então, esse vídeo fala sobre perícias de engenharia na construção civil, eu coloquei o link para que as pessoas possam consultar essa norma, que tem 8 folhas. Então, essa norma é de conhecimento obrigatório de todos nós. Eu procurei saber se existia um padrão para laudos. Então, no item 6 da norma, ele fala a respeito de laudo, mas fala muito resumidamente, de forma que não existe uma normatização quanto à apresentação do laudo. Ah, vai ter que usar tal tipo de fonte, vai ter que ter tais tópicos. Não, existem alguns tópicos básicos definidos no item 6 dessa norma, mas assim, cada laudo tem uma característica. Dependendo do evento, vai ter uma característica, você vai criar tópicos dentro do seu laudo, né? E no final do laudo, todo o laudo tem como último tópico a conclusão, né? O primeiro tópico geralmente é o objetivo e o último é a conclusão, mas nesse miolo vai ter diversas coisas, vai ter vistorias, vai ter diversas descrições, né? Então, essa parte do laudo você vai acabar desenvolvendo. Aí você pode ter, assim, dificuldade, Roberto, mas como que eu nunca vi um laudo na minha vida, como que eu vou fazer? Ou você consultando colegas, pedindo para ver laudos já elaborados por colegas. Esse primeiro livro que eu indiquei nesse vídeo dessa semana, que eram indicações de livros para peritos, o primeiro livro que eu indiquei foi um livro que fala sobre laudos periciais, do engenheiro José Sim. Ficker, que foi meu professor na pós-graduação. Ele é engenheiro e advogado, né? Então, lá naquele livro tem Inclusive, eu também comprei diversos esse livro. modelos, tem diversos modelos ali de laudos também, né? Então, assim, último caso, Roberto, não sei nem por onde começar, de repente, eu posso, se eu tiver algo disponível, eu posso passar, né, para vocês como modelo, né? Inclusive, esse curso que eu estou pensando em lançar, ele terá, um dos apêndices dele será modelos de petições e documentações diversas, né? E também eu vou fazer um capítulo a respeito de casos reais, onde eu vou expor
alguns laudos de autoria minha, como perito judicial e como assistente técnico, né? E alguns modelos de documentos assim também. Né? Mas Sim, sim, a prática vai te fazer se aprimorar nesse sentido. sim, sim, sim. Bom, eu não sei se apareceu alguém aí interessado em entrar na live, né? O Diego também apareceu aí, né, Diego? Se você tiver a fim de aparecer aí, participar conosco, manda uma solicitação de participação que eu já te chamo. Ou os demais que queiram participar. A doutora Raquel também, que eu tentei chamar no início, mas ela ficou sem conexão lá. Não sei se ela ainda está presente. Mas vamos falando aí, Alisson, você tem mais alguma dúvida? Tinha uma coisa que eu ia te perguntar, até acabou fugindo aqui. Vou até ver se eu me recordo. A questão então você falou de redigir laudos e tal, então tem algumas coisas que tem que ter no item, mas não é padrão. Isso você não tem que seguir uma linguagem científica e tal. Você pode, você deve citar fontes ali, segundo tal autor, isso acontece, por isso você defende aquilo mesmo, né? Sim. Porque eu entendo que você vai falar, você tem que dar para o juiz entender aquilo, mas É. assim, você tem que também ter uma linguagem um pouco técnica, porque você vai, aliás, um pouco não, técnica, porque você vai defender ali seu ponto de vista com base numa argumentação, né? Hum? E isso eu queria saber se você já passou por isso e tal, mas eu queria saber também, é, você falou, até o comentário do amigo aí, né, que falou sobre ter que, quero ver defender isso para o juiz e tal. Você já me falou que o juiz lê o laudo, às vezes ele pode pedir uma solicitação que você esteja lá para esclarecer alguma coisa ou outra, quer saber com que frequência isso ocorre, se você, assim, se o perito é um grande frequentador de fóruns ou não, ou é um esporádico, como que é isso aí? Tá. A parte inicial aí da sua pergunta, que fala sobre a parte inicial da sua pergunta agora, você falou sobre. Eu tinha falado sobre a questão de você usar a linguagem técnica, você coloca ali de uma forma técnica, Ah, eu mas às lembrei, eu vezes, lembrei. muitas vezes, Quando você vai fazer um trabalho, você tem que citar qual é a metodologia que você está utilizando. E dentro dessa metodologia, se você tiver que citar algum dado, você tem que citar as fontes desses dados também. Então, eu vou então dar um é exemplo. bem próximo de um relatório técnico, mesmo no sentido de uma linguagem técnica, de notação científica mesmo, nesse sentido, né? Então, assim, eu não tenho assim, conhecimento para dar um, um exemplo na sua área, mas eu vou dar um exemplo na minha, então. Mas acho que você vai pegar. Então, assim, eu vou fazer uma avaliação de imóveis, né? Então, eu vou ter que descrever qual é a metodologia que eu vou utilizar. Existem várias metodologias, né? Se eu for fazer uma avaliação de imóveis, eu for fazer uma pesquisa de mercado, existem regras ali, o universo de imóveis que você vai pesquisar tem um número mínimo, você vai descartar numa determinada fórmula o extremo inferior, o extremo superior, vai fazer uma média, vai sanear aquela média. Então você vai ter que descrever qual é a metodologia, nem que seja para citar a metodologia, porque o juiz de repente não vai se aprofundar naquilo, mas os assistentes vão saber que metodologia você utilizou, né? Você tem que citar da onde saiu os valores que você conseguiu, quais são as fontes. Se você tiver que fazer um cálculo de depreciação do imóvel, você vai ter que citar qual foi o método que você usou. Ah, eu usei o método da linha reta. Ou, não, eu usei o método de Ross-Heideck, porque ele leva em consideração o estado de conservação do imóvel e a obsolescência. Então, ele é mais indicado do que o método da linha reta, que seria eventualmente mais utilizado para depreciar equipamentos, né?
Então, você pode citar qual é o método que você vai usar, evidenciar o porquê você não escolheu outro método, né? Então, tem que ficar claro que não é um trabalho, o nosso trabalho não é subjetivo, é técnico. Então, a gente tem que sempre citar a metodologia e as fontes, de forma que qualquer um que quiser aferir o que você colocou ali e concluiu, possa fazer aquela engenharia reversa, né? E verificar o que você fez. Eu tenho por hábito o seguinte, ainda mais quando eu faço trabalhos para companhias de seguro, então eu acabei pegando esse hábito. Nem sempre o analista, ele é uma pessoa que entende esse planilhinha de Excel que eu tenho pronto, não. Eu faço a descrição do cálculo. Eu coloco a norma, a fórmula, eu coloco lá a identificação de cada componente, eu faço o cálculo, eu exemplifico aquele cálculo, de forma que, mesmo que a pessoa é leigo, a pessoa vai lá, confere as contas e chega no resultado, né? Então, assim, nós não tratamos com subjetividade, nós somos técnicos, então a gente tem que definir a metodologia, mostrar os dados. Nessa norma que eu citei aí, Perícias de Engenharia na Construção Civil, fala um pouco sobre isso. Depois vale a pena ler. Né? É uma norma só de 8 folhas, vale a pena ler. Mas é isso aí. Qual que era mesmo a continuação dessa A pergunta, Alisson? continuação era a respeito de com que frequência você frequenta fóruns, se o perito é um grande frequentador de fóruns, ou ele vai lá para colher o processo, realiza o trabalho dele, manda por e-mail, ou ele com que frequência ele é chamado para prestar esclarecimento sobre o laudo que ele fez, nesse sentido, assim. Tá. Existem hoje dois processos. O físico, que está acabando, né? Que são processos já mais antigos, e o processo digitalizado ou eletrônico. Então, assim, quando o processo é físico, que você recebe a nomeação, você já sabe que o processo é físico, porque vem escrito lá que é processo físico. Então, você tem que ir até o fórum para folhear aquele processo, se inteirar e depois dar andamento, pedido de honorários, aquela coisa toda, né? Aí, quando é um Sim. processo físico, vamos ficar no processo físico por enquanto. Então, quando é processo físico, você tem que elaborar o seu laudo, você vai ter que ir lá no fórum protocolar o laudo. Tem um setor de protocolo, você vai lá protocolar o laudo. Aí depois você tem que ir acompanhando, se o advogado, quando são as partes, o advogado acompanha, né? Agora, quando é o perito, não tem quem vai falar para o perito como que o processo está. Então você tem que voltar lá para Uhum. ver como que foi o desenrolar do processo, que às vezes pode ter sido solicitado algum tipo de esclarecimento. Porque quando você coloca o laudo, você protocola, as partes têm 15 dias para se manifestar quanto à aceitação ou não do seu laudo. Então, de repente, o assistente técnico de uma das partes divergiu do laudo, vai pedir esclarecimento, né? Aí o perito tem que prestar esclarecimento, o juiz vai pedir para que ele preste esclarecimento. Ele vai prestar esclarecimento só quando esgotar esses pedidos de esclarecimento, que o juiz já tiver a convicção para proferir a sentença, é que ele vai proferir a sentença e vai liberar os honorários periciais, né? Então, o processo físico seria assim. E o processo eletrônico, você nem vai no fórum, você tem tudo ali eletronicamente, você recebe uma senha. Quando não é físico, você já é nomeado, você já recebe no e-mail uma senha, você entra com aquela senha lá, você vai ver todo o processo, e depois, quando você elaborar, você vai fazer o peticionamento, você vai agendar tudo eletronicamente, e você vai colocar também o seu laudo digitalizado. Você sequer vai lá no fórum, né? E quando houver questionamento, você vai responder, você vai criar um documento pedido de esclarecimento que você vai receber, você vai gerar um documento esclarecendo para o juiz aquelas dúvidas, né? Então, Sim. quando é um processo eletrônico, você nem comparece ao fórum. Agora eu vou te falar, sabe quantas vezes eu fui ao fórum? Eu acredito que foi uma vez, Para porque prestar esclarecimento, você fala é, de algum mas laudo, isso?
No caso, eu nem era perito, eu era assistente técnico da MAFRE e atuei, acho que em Rondônia. E aí houve ali um pedido de esclarecimento no processo e o juiz quis ouvir o assistente técnico da RE, que era eu, né? Então, o que que acontece nesses casos? Eu estava atuando em Rondônia, né? Mas o advogado do jurídico da seguradora aqui em São Paulo, ele solicitou que a audiência fosse feita aqui na minha cidade. Então, o advogado me acompanhou até o fórum e um juiz da minha cidade me ouviu, entendeu? Aquela audiência que eu faria com o juiz da Rondônia foi feita aqui, com um juiz daqui, e aí ele se reportou, né? Então, a gente não precisou se deslocar até lá. Foi interessante Sim. esse caso, né? Mas era coisa simples, né? Mas, assim, toda a comunicação é feita dentro dos autos, né? Não tem aquela questão do juiz te chamar lá para ter uma conversa com você e te questionar. Ele vai, dentro dos autos, peticionar os seus esclarecimentos, ele vai pontuar. Digne-se o peristo a responder, esclarecer tal ponto. Ele vai ser bem objetivo, bem sucinto, isso vai constar nos autos para conhecimento de todos, aí você vai responder aquilo dentro dos autos também. Então, assim, não tem aquela relação que você vai chegar lá, vai ter aquela pessoa de preto lá e você vai estar sentado lá embaixo e ele vai ficar te perguntando. Não, não existe isso. É tudo feito dentro do processo. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente que pensa em perícia às vezes desiste por conta de um certo receio de ter que visitar fórum e prestar esclarecimento numa audiência, vamos dizer assim, ao vivo lá e tal. E às vezes as pessoas acabam que pondo o pé no freio por isso. E às vezes aí você está falando agora que não é bem assim que funciona, né? Tem pessoas que são mais tímidas, retraídas, né? E têm dificuldade de conversar assim, em público, né? Podem ter uma bagagem sensacional, mas têm uma dificuldade de se comunicar. Mas assim, é só de saber que vai estar na presença de um juiz, da corte e tal, e ter que ir lá, mesmo uma pessoa extrovertida, né? Só de pensar na possibilidade de estar ali tendo que defender suas ideias, seu trabalho na frente de um juiz, às vezes acaba Sim, espantando um pouco aí alguém que tem vontade de estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Mas você está me é, falando que não é um bicho de sete cabeças, é perfeitamente possível, tudo feito dentro de uma norma, dentro de um processo que é possível, né? Realizar sem esses fantasmas, vamos dizer assim, que as pessoas idealizam, né? o primeiro contato que eu tive com o juiz foi da seguinte forma: eu fui fazer uma visitação e me apresentei lá para uma funcionária que fica na porta do gabinete, que é aquela funcionária que chama as pessoas para audiência, né? Aí me identifiquei, ela entrou para falar com o juiz que tinha um perito querendo conversar e tal. Eu nunca tinha falado com o juiz, não conhecia nenhum. Na hora que eu entrei no gabinete do juiz, ele estava sentado numa cadeira giratória, com os pés cruzados em cima da mesa, a perna esticada com os pés cruzados em cima da mesa, e me atendeu desse jeito. Eu não sei se era uma descontração, uma presunção ou uma falta de respeito, porque Nossa, né? qualquer que seja Só o faltou você falar que ele profissional, tá, só né, faltou você falar que ele tava fumando ali também, né? é porque hoje é proibido, né? Assim, não Hoje é sei, proibido, mas antigamente não era, né? Então, não era, mas ele não estava fumando, não. Mas assim, jamais você vai entrar em qualquer lugar, nem que seja num lava rápido que você vai levar seu carro, o funcionário que está lá não vai estar com o pé cruzado em cima da mesa para te atender, né? é, Então, eu até hoje não entendi se ele foi presunçoso, se ele foi arrogante, se ele foi descontraído, mas o fato é que eu nunca imaginei que eu ia entrar num gabinete de um juiz e eu ia ser atendido assim, que a pessoa sequer ia me estender a mão, ou, né? Não, ficou com o pé cruzado em cima da mesa e pegou, esticou o braço para pegar o meu currículo lá, me atendeu brevemente.
Aí do óbvio, a postura, assim, uma imagem mais rigorosa, né, do judiciário, do juiz, da figura que ele representa. Então tem tanto rigor em cima dessa figura que intimida, assim, né? Então foi curiosa até que eu passei, viu? Tá um pouco cortando aqui, não sei se você está conseguindo me ouvir, mas Agora já, agora já retomou. a Regina aqui falou que já gostou desse juiz aí. É, então, mas esse juiz nunca me nomeou, viu, Regina? Falando nisso, a Regina acho que tinha alguma dúvida, né? Que ela mandou lá um recadinho lá no grupo e acenando. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, Alisson, mas é isso aí. Eu acho que você está no caminho certo aí, tem que investir aí na sua área mesmo, né? No seu caso, eu faria isso. A falar no curso que você falou que vai ter na faculdade, eu fui convidado a dar uma palestra num curso, numa faculdade também, vai ser online também, agora no final de fevereiro, bem no finalzinho de fevereiro, eu vou falar sobre perícias judiciais. Uma palestra que vai ter lá sobre empreendedorismo, mas aí a faculdade me pediu para que falasse sobre esse tema, né? Então vou falar sobre isso. Agora, eu não sei se vai ser aberto, se for aberto esse evento, eu vou divulgar para vocês lá no grupo do Telegram, para que vocês possam assistir também. Legal, bacana, bacana. Bom, tem mais alguém aí querendo participar? Vamos ver se tem alguém querendo participar conosco para a gente poder dar uma oportunidade, né? Não sei se o Diego está aí ainda, se a Regina quer participar, a doutora Raquel. Se tiver alguém aí querendo participar, manda uma solicitação de participação para nós. Mas Eu interessante, viu? aqui já que ela tá aprendendo bastante aí com o conteúdo de hoje e realmente eu aprendi aqui muita coisa. A gente Uhum. vai aos poucos tirando todo é, as ideias que a gente tem e que às vezes nem verdade, né? Então, eu acho que assim, o que eu pude perceber é o seguinte, que falar o básico, o que realmente é na prática, tem muitas pessoas se predispõem a falar, mas essa bagagem aí que você está trazendo, com os casos de perícia que você traz aí de forma vivida, isso daí é muito rico. E é isso que eu acho que você tem que explorar nos seus projetos aí, porque é justamente o que eu acho que falta, né? Falta isso. Se É. você parar para pensar que a pessoa decide por ela sozinha trilhar o caminho da perícia, acho que isso, a única coisa que talvez faça diferença mesmo na hora de ela encontrar um conteúdo que vá ajudar ela ou não, é justamente o que está por trás de toda a parte técnica, vamos dizer assim. Ela está buscando aquele algo a mais, que é justamente a parte da sua experiência que você tem. Então, Uhum. hoje, essas perguntas aí que eu fiz, algumas eu acabei refazendo, que já eram lá da live, do grupo, mas foi interessante fazer, por quê? Porque acaba que sempre tem um detalhe ou outro que você vai puxando mais para um lado, vai esclarecendo melhor de acordo com a sua experiência. Acho que isso é fantástico, viu? Tá de parabéns, tem que continuar assim, nesse ritmo aí. Eu te A Débora agradeço, está então, até agradecendo você aqui. essa questão da gente ter, assim, essa troca esse diálogo é bom para vocês e para mim, porque cada vez que a gente ensina, a gente também aprende, né? E é Verdade. gratificante a gente trocar experiências e eu poder oferecer para as pessoas o que eu não tinha na época. Primeiro, eu não tinha redes sociais, não existia YouTube, né?
a gente não tinha Google. Então, assim, a gente aprendia ou indo em bibliotecas, não tinha com quem compartilhar, não tinha live, né? Não tinha nomeação, não tinha nada eletrônico. Então, as coisas estão mais fáceis, né? Então, quem está hoje aí, que tem esse privilégio, tem que aproveitar mesmo, que tem muito conteúdo bom. Só que tem que saber separar, como você falou, tem muita coisa ruim também, né? Mas Não, também tem tem muita muita coisa. coisa ruim. Tem cursos É, aí que o pessoal fala que você pode fazer a perícia da sua casa sem sair de casa. Você pode trabalhar 2 horas por dia e ganhar R$ 8.000 por mês. Tem gente falando isso, assim, entendeu? Eu não é. sei como é que são as perícias em outras engenharias, né? Mas não é possível que isso seja verdade. Se verdade fosse, estava todo mundo procurando fazer isso e não E é o que acontece, né? se você vê essa informação quando chegou a você, chegou através provavelmente de um vídeo, né? Se você analisar, era um vídeo, uma espécie de marketing, mas se você for a fundo, às vezes você não sabe quem é aquele personagem. Aparece uma pessoa lá que já é familiar, que você sempre vê, às vezes com terno, com a gravata e tal, mas quem é esse cara? Ele fala dos benefícios que ele teve, mas parece que não se identifica, aparece por trás ali uma empresa, alguém que está vendendo curso, mas não aparece a pessoa, não tem o nome da pessoa ali, não tem o rosto da pessoa, a pessoa não se expõe numa live para conversar assim, como se fosse assim, olho no olho, digamos assim, né? Não se expõe, então assim, na realidade, pessoal, algumas empresas montam curso, contratam alguém, essa semana eu vi um rapaz, acho que eles contrataram um modelo para falar sobre o curso lá, né? Então, assim, você vê que uma pessoa é uma linguagem treinada, que não é uma coisa muito natural, né? Então, mas também, assim, esses cursos aí não oferecem conteúdo e eles não ameaçam porque eles não oferecem conteúdo. Só que quem compra, né, acaba não tendo êxito, não vai para frente, perde dinheiro, né? Então é bom que você tenha essa visão aí para que quando você investir num curso, alguma coisa assim, num treinamento, você procurar um curso certo, né? Um curso que vai te acrescentar alguma coisa, né? Ó, o Renato está falando aqui que tem observado que você tem uma visão macro a respeito da peritagem, pois não foca exclusivamente nas questões técnicas e explica o network necessário. Parabéns, tá? Mandando aí. Ah, obrigado, Do... Renato. O Renato é do ramo do seguro também, eu tenho conversado com ele essa semana, né? Ele se interessou pela bibliografia lá que eu coloquei. E então, assim, se a gente fica falando só no campo técnico, fica uma coisa muito maçante, né? E outra, essa live, não só essa, como muitas outras lives que a gente fez, as primeiras, inclusive, que eu fiz com a Débora, tinha live lá que tinha 5 profissionais da saúde, tinha médicos, tinham dentistas, psicólogos, né? Então, assim, a parte conceitual de um curso de perícias judiciais, ela serve para diversas profissões, porque as rotinas são descritas, os prazos, como é feita a nomeação, como é feita a solicitação de honorários, tudo isso aí é comum para todas as profissões, né? O que vai mudar é que quando eu for dar um exemplo, por exemplo, o exemplo vai ser um exemplo da minha vivência, né? Então vai ser algo dirigido a isso. Mas assim, o que nós estamos falando aqui, que a gente não está se aprofundando em questões técnicas, essas informações servem para profissionais de diversas áreas. É verdade, com certeza. Né? Mas eu acho que não temos mais ninguém disposto a participar hoje, hein, Alisson? Acabou sendo só você mesmo, hein? Sobrou para mim hoje, hein, Roberto? Mas foi bom que você tirou essas dúvidas aí. Eu tenho aí Nossa. alguns convidados para participar, pessoas com muita experiência, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês numa live, mas alguns deles não participam, porque às vezes ficam meio intimidados para falar assim, né? E eu confesso que eu Sim. era assim também,
né? Mas aí chega um momento que você vai pegando confiança, vai se expondo, daqui a pouco você acaba vendo isso com tanta naturalidade, né? E acaba te estimulando a participar. Bom, mas é isso aí, né? Então, vou te falar uma coisa. Semana que vem, então, a live vai ser com o Adriano. Ele é engenheiro agrônomo e biólogo. Vou almoçar com o Adriano amanhã para alinhar os assuntos da live, né? Ele tem muita experiência, ele é da Brasil Seg, que é uma seguradora do Banco do Brasil, que tem a maior parte do seguro no Brasil, né? Então a gente vai falar aí a respeito de sinistros no agronegócio, sobre culturas. Eu acho que é um assunto que é bem interessante, viu? Eu conversei com ele aí já umas 2 horas a respeito, achei muito interessante, principalmente que é a sua área, né? Claro, com Eu acho que vai ser certeza. legal também as pessoas todas participarem, né? E poder ter conhecimento a respeito desse setor, né? Sim, sim. Acho que vai ser bem legal, sim. E aí, se você que tem um conhecimento mais específico do assunto, vai dar para você participar bastante. Ô, Regina, tudo bem, Regina? Eu tenho falado com a Regina aí pelos comentários do YouTube. Então, Alisson, aí vai ser legal você participar da live lá, que o Adriano vai poder ajudar bastante. Sim, sim. A gente participa, vamos tirar dúvidas aí. Vai ser bem bacana. Já tô ansioso já para aguardar essa live aí. Eu acho que quando caiu a conexão aí, o pessoal sumiu, né? Travou de novo aí. Você deu uma travada aí de novo, mas voltou. Tá um pouco lento aí, mas É. agora tô te ouvindo bem. A gente precisa contratar um perito para descobrir o que está acontecendo, hein? Ah, nem fale. Bom, mas eu acho que o pessoal já debandou, viu, Alisson, que a gente conversou bastante, né? A Débora apareceu aí de novo. Mas eu acho que é isso, né? Queria agradecer aí pela participação, né? Por você ter participado aí, ter compartilhado as suas dúvidas, para eu poder ter aí também como compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? Nossa. Eu acho que foi uma live bem legal. Precisamos fazer outras assim, para o pessoal participar Sim, bastante, perder um pouco sim, sim. da inibição, né? Sim, né? Aos poucos, acho que a galera vai ouvindo bastante e depois vão se soltando, fazem perguntas. É importante isso daí. Eu queria agradecer muito você pela oportunidade de trocar essa ideia aí, de ouvir. Agradecer muito pelos aprendizados de hoje, que aprendi muita coisa aí com você, não só hoje, como no seu conteúdo de uma forma geral. E não esperava que eu ia participar da live, eu esperava que eu ia assistir a live de hoje, né? E esperava talvez que eu fosse participar, fazer alguma pergunta ou outra nos comentários, mas vi a oportunidade aqui e resolvi aceitar para bater um papo com você e foi muito proveitoso, viu? Foi muito bacana. Quero agradecer bastante aí, Roberto. Foi muito bom te conhecer também. Muito bom te conhecer, porque a gente estava se falando aí pelo grupo, né? É, E agora, esse lance de falar chamada de vídeo assim, estreita, né? eu O acho muito relacionamento. bacana, E é, nossa. É uma forma muito bacana de estreitar os laços, de trocar conhecimento. Eu gosto muito disso. sim, Até agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. eu que agradeço. E sucesso para você aí. E a gente vai se falando lá no grupo, tá? Vamos estimular o pessoal a falar lá no grupo lá. Só quero ver se tem mais alguém aí que quer participar, né? Sim, ainda dá Antes tempo da aí, ó. gente fechar. Dá tempo de falar bastante. Por mim, eu várias noites eu falando Então, tá aqui vendo, e pessoal? compartilhando Tem que conhecimento. aproveitar, pessoal. A É Regina, importante, viu? a Regina parece que não quer participar, não, né, Regina? Manda aí uma solicitação para nós de participação, Regina, Débora. Eu acho bom, acho importante, a gente tem que aproveitar, porque são raras pessoas que se predispõem a estar conversando com muitos de nós que estamos iniciando aí na carreira, muitos, igual ao Roberto, não teriam nem por que estar aqui, então
simplesmente pela troca de informação mesmo. Então, eu acho bacana aproveitar. Uhum. Sempre que eu posso, eu participo lá no grupo, mando dúvidas, coisas do tipo, porque eu acho que são oportunidades aí que vêm surgindo, que a vida vai nos trazendo, a gente tem que aproveitar, né? É isso aí. Ó, Ó, a Regina falou que na próxima live ela vai participar, hein? Conto com a sua participação, Regina. E participe lá no grupo também, né? Não sei se você já se inscreveu no grupo do Telegram, né? É lá no grupo que a gente interage bastante, né? Você viu que eu percebeu essa semana, né, Alisson, que você sim, mandou sim. áudio, eu troquei Inclusive, eu vou informações com você, né? publicar teu conteúdo lá nos grupos da faculdade, lá nos grupos onde eu faço parte Ah, lá, ótimo, porque tem sensacional. muito engenheiro lá e muitos como eu nem sabiam das possibilidades de estar fazendo perícias e com certeza eu acho que vai te ajudar também aí no seu trabalho. Sim, olha, eu vou te falar uma coisa. Se você achar interessante, eu já estou te dando carta branca para isso. Se tiver algum evento lá na faculdade que quiser tratar sobre esse tema, eu me proponho participar. Eu vou participar aqui num evento da Fundação ABC, Sim, né? sim. Fundação Santo André, agora final de fevereiro, mas esse vai ser online. Mas ele pode ser um evento online ou pericial. Até tenho um colega, né, que está estudando lá em Piracicaba, agronomia. Ele entrou na faculdade junto com meu filho, né? Só que meu filho faz civil no campus da USP aqui em São Paulo e ele faz lá em Piracicaba, né? Uhum. Então, se você colocar no grupo lá, de repente a faculdade ou alguns professores ou alguns alunos quiserem fazer um grupo, aí uma live entre nós também, né? Ó, o Diego chegou, o Diego pode participar, hein, Diego? Diego, se quiser participar, você manda uma solicitação que eu já te chamo, hein? Viu, Alisson? Então, ó, pô, te agradeço se Sim, eu vou fazer você isso. divulgar lá, né? Sim, E a gente vai trocando aí experiências, né? E conhecimentos. com certeza, eu vou fazer Diego sim. apareceu, mas parece que ele está meio tímido. Bom, eu acho que o Diego não vai entrar, então vamos encerrar por aqui, né, Alisson? Acho que deu para a gente conversar bastante, tirar bastante dúvida. Estou bem satisfeito e agradeço aí pela participação, tá? Pela sua proatividade, né? Por você ter Imagina, participado e trocado. Dava para ficar falando sozinho aqui por tanto tempo, né? imagina que isso. Então, tudo que você perguntou vai servir para todos que assistiram, eu tenho certeza absoluta, né? E foi um prazer te conhecer também. Sim, E tá aí um início aí de uma grande amizade, aí de uma grande relação de troca de informações aí, de profissionalismo, o que for. sim, Né? sim. Agradeço a Débora aí também que tá mandando, te parabenizando É aí, isso né? que eu ia falar, ia mandar um E abraço para ela. Ela conduziu melhor a é, live do que eu, que estou batendo um papo aqui. E lhe agradeço aí pela cena. O pessoal tá mandando boa noite aí. tá certo. Quero agradecer, viu, Roberto, É, mais o, uma o vez. Diego falou que ele vai participar da próxima. O Diego vai participar também, a Regina, né, Regina? O Renato também, quando se sentir à vontade. Volto a dizer, Renato, se você quiser lá os livros emprestados, me chama que eu dou um jeito de te entregar. Tá bom, pessoal? Estou bem feliz aí com a live de hoje, foi muito legal, agradeço a todos. E na terça-feira que vem a gente vai falar sobre agronegócios, tá? Amanhã eu vou almoçar com o engenheiro Adriano para alinhar todos os assuntos e vai ser muito bom. Fiquei muito feliz aí de estar com vocês, tá bom? Valeu, viu, Roberto? Um Valeu, abraço a todos e obrigado. bom Obrigado mesmo, viu? Um abraço. Até abraço, mais. boa Tchau, tchau. noite aí. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Falou. pessoal. Até mais.